Gente, hoje eu vim trazer um assunto que é bastante longo, mas eu gostaria de deixar alguns aspectos principais para vocês conseguirem lidar com as questões de crise e prevenir e saberem como lidar caso uma crise saia do controle ou que a criança escale em comportamento, né, de uma forma que possa ficar seguro também para a criança e para vocês. Né? Então, acho que a primeira coisa para a gente pensar aí quando a gente fala de crises é que a gente muitas vezes não sabe o que é, né? O que é uma crise, o que é uma birra, o que é uma crise. E isso realmente é muito relativo porque cada pessoa vai acabar experienciando a crise de uma certa forma. Então, acho que para deixar um pouco claro aqui o que a gente precisa ter em mente é que, assim, se a gente for pensar em birra da maneira que a gente vê, assim, em termos gerais, em termos, né, do que a gente interpreta, a gente acaba pensando em situações nas quais a criança está frustrada, né, ou tá com raiva e não tem o controle sobre as emoções e acaba externalizando aquela frustração, aquela raiva de uma forma que a gente vê como socialmente não apropriada, né? Muitas vezes o que eu vejo é que os pais acabam também comprando essa história de birra como uma história já interpretada como manipulação da criança, né? Então, aquela velha história, a criança chora, deita no chão, grita, etc. E aí ela, por exemplo, consegue o que ela gostaria, né? Então, acho que existe esse conceito de birra meio que implícito quando a gente fala desse tipo de comportamento, né? O que é importante a gente saber, não importa muito se é birra ou se é crise, o mais importante é entender que aquele comportamento tem uma função de comunicação, né? Então, se a sua criança está emitindo esse tipo de comportamento, julgar que aquilo é para te manipular ou que existe uma estratégia manipuladora aí por trás não vai te ajudar e não vai ajudar a criança. Por que não vai te ajudar? Porque você vai entrar em embate ao invés de desenvolver estratégias, né? E aí tem um outro problema que muitas vezes o que a gente chama de birra é um tipo de comportamento que acontece antes da criança escalar para uma crise mais severa, né? Então, o que acontece? Quando a gente entra em embate na hora da birra, né, no sentido de discutir, de punir, etc., o que pode acontecer também é que isso acaba sendo um gatilho aí, né, ou piorando as chances desse comportamento escalar, tá? Então, o que é importante a gente saber? É importante a gente saber por que essas birras ou crises acontecem, tá? Lígia, mas quando você fala de birra, quando você fala de crise, você está falando de quê, né? Se a gente conversar com várias pessoas neurodivergentes, todas elas vão ter definições diferentes de crise, né? Cada uma experiencia crise de uma forma. Então, às vezes de uma forma incontrolável, com autolesão, ou às vezes quebra alguma coisa, não consegue controlar impulsos, né? Outras vão acabar colapsando, não querendo conversar, se isolando. E aí a gente tá falando de dois tipos, né, de crise, né? O meltdown, que seria essa externalização dessas emoções, e o shutdown. O que acontece, eu vou focar um pouco mais nos meltdowns hoje, porque eu acho que é o que traz às vezes mais risco, né, e mais dúvidas para os pais. Mais risco que eu digo assim de segurança física no momento da crise, tá? Não que shutdowns não sejam importantes, mas para a gente poder aproveitar o nosso tempo aqui, eu vou focar um pouquinho mais nos meltdowns. O que seria isso? Se a gente pensar quando a gente está numa situação
de muito estresse, de muita ansiedade, a gente vê, né, o nosso corpo lê aquilo como uma mensagem de alerta, né? E esse alerta, ele deixa a gente em modos diferentes, assim, de reação. Então, eu posso tentar fugir, eu posso tentar lutar contra aquilo, ou eu posso acabar me congelando diante desse perigo, digamos assim, né? O que acontece quando a gente fala de meltdown? A gente está falando justamente de entrar nesse modo de embate, de luta, né? Então a gente está falando de externalizações que podem ser mais tidas como agressivas, por exemplo, né? Então a gente está falando aí de comportamentos que podem ser lesão contra a própria criança, né? Então autolesão, ou comportamentos de destruição, né, de objetos, do espaço em que ela está, ou que ela possa reagir de uma forma que tenha risco físico para outras crianças ou para os profissionais ali, né? Então, quando a gente fala de meltdown, significa o quê? Já existem outros fatores de estresse, de ansiedade, que foram se sobrepondo aí até que a criança chegasse a esse ponto de ter um meltdown. O que a gente precisa pensar? Quando existe essa escalada de comportamento, né, eu acho que a gente tende a querer diminuir o comportamento de imediato, né? Então, vamos supor, a criança já está gritando, já está querendo jogar material, e aí a gente quer que aquilo pare de imediato, né? É muito importante a gente saber que existem momentos, né, pra gente fazer isso, e que existem diferentes formas da gente intervir durante uma crise, seja ela um meltdown ou um shutdown. Quando a gente pensa em crise, quando a gente pensa em comportamento, a gente sempre tem que pensar em funções do comportamento. Então, quando a gente vai pensar nessas intervenções, a gente também tem que entender a função do comportamento. Lígia, o que é isso? Não adianta a gente fazer uma receita de bolo assim, ó. Se a sua criança deita e esperneia, você faz isso. Se a sua criança grita e joga, você faz aquilo. Se a sua criança se bate, você faz aquilo outro. Por quê? Essa topografia, esse jeito que ela está externalizando aí, esse estresse, né, essa ansiedade, o que acaba confundindo a gente é que essa maneira de externalizar, ela pode ser diferente para muitas pessoas, né? E pode ser diferente para a própria criança em situações diferentes. O que a gente não pode esquecer é que, geralmente, essas crises, elas têm uma função, tá? Essas funções podem ser, por exemplo, função de fuga. Então, vamos supor que teve muita demanda. Então, se a gente pensar em fatores estressores aí, e de ansiedade, por exemplo, quando tem muita demanda em cima da criança, ou uma situação, um ambiente que tem muitos estímulos ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Isso vai gerar o estresse, e aí pode ser que a crise tenha uma função de fuga, tá? O que eu tô querendo dizer? Quando a criança, então, por exemplo, se joga no chão, quando a criança chora, ou seja lá a forma que isso vai se externalizar, ela retira aquela demanda, por exemplo, naquele momento. Ou, vamos supor, alguém apaga a luz que estava irritando, ou tira ela daquele ambiente, etc. Então, muitas vezes a crise tem essa função de fuga. Uma outra função que pode ter é a questão da atenção. Então, no momento que eu tô tendo uma crise, as pessoas se voltam para mim. Elas perguntam como ajudar, elas tentam me oferecer outras alternativas, né? Então, nesse sentido, pode ser também uma função de atenção. Uma outra função seria a questão de ter acesso a alguma coisa, né? Aquela coisa típica da criança no supermercado. Chorou, esperneou, bateu o pé e ganha o que ela queria, né? Ou realmente acabou escalando e aí acaba ficando mais complicado de não entregar o que ela estava ali pedindo, né? Então, o que acontece?
quando existe essa função de ter acesso a outros reforçadores, a coisas tangíveis, né? Muito provavelmente a gente vai ter que ficar esperto aí para não ir fortalecendo essa função. E tem também questões sensoriais, né? Então, às vezes, uma sobrecarga sensorial acaba sendo, entre aspas, aliviada por um comportamento autolesivo, por exemplo, né? Então, a gente precisa pensar nessas funções para oferecer uma alternativa, tá? Quando a gente oferece alternativas para diminuir as chances de crise, ou quando a gente oferece alternativas para conter essa escalada do comportamento, né, ou até diminuir isso antes de chegar a um pico, a gente precisa estar muito atento a essas funções. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Existem estratégias que a gente chama de estratégias antecedentes. Então, a gente vai, na verdade, pensar em várias situações antes que uma crise possa acontecer, né? Que a gente pode aí tornar possível a prevenção da crise. O que seria isso, né? Então, vamos supor uma criança que tem dificuldade de reagir a uma demanda muito alta, por exemplo, na escola. Então, acho que uma das coisas que ajuda é a questão da previsibilidade. Então, quanto tempo você vai ficar aqui? Quantas tarefas você tem que fazer? O que vai acontecer depois, né? Existe uma possibilidade de intervalo? Quando eu vou poder parar essa tarefa? Eu tenho outras possibilidades? Por exemplo, se eu não quiser fazer, eu posso dizer que eu não quero? Eu posso escolher uma outra atividade, então? Então, oferecer essas possibilidades vai ajudar a diminuir a chance de que essas crises aconteçam, né? O que é importante a gente ver também? Que tipo de antecedente eu estou oferecendo? Vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Eu atendi uma criança que tinha muita necessidade de se movimentar e de pular, né? De se movimentar de uma forma geral, mas muito mais de pular, essa questão do impacto. No começo, né, a gente já tá aprendendo, o que eu oferecia? Oferecia, por exemplo, estratégias visuais. Olha, você vai fazer esse, aí a gente tem, por exemplo, uma pausa, na qual ele poderia usar para se movimentar, para pular, etc. Tinha até acesso a um trampolinzinho, etc. O que acontece? Se eu não oferecer antes, né, se eu tenho essa questão dessa função sensorial mais exacerbada aí, e eu não ofereci antes essa chance de se movimentar, essa chance dele ter acesso a esses reforçadores e se autorregular, o que acontece? A chance dele responder somente aos aspectos visuais, à previsibilidade, ela provavelmente não vai funcionar para prevenir uma crise, né? Então, por isso que é importante a gente saber quais as funções que estão ligadas ali. Raramente vocês vão ver uma única função, né? O que é importante aqui? Quando vocês falam de crise, quando a gente fala de chance de crise, é muito importante a gente entrevistar a família ou outras pessoas que estão envolvidas com a criança. Então, por exemplo, na escola, e ouvir aquilo como se elas estivessem contando um filme. É como se você pudesse criar um filminho na sua cabeça do que exatamente aconteceu, né, antes, como essa crise vai escalando, como isso vai diminuindo e quais consequências essa crise teve, né? Então, quando a gente tem esse tipo de informação, a gente tem muito mais dados para escolher o tipo de intervenção que a gente vai utilizar com a criança, porque aí a gente vai saber em que momento ela reage e de que forma ela reage melhor a quais estratégias, né? Então, o exemplo que eu acabei de dar, se ele não se movimentou o suficiente, então existe aí uma função sensorial nesse caso, não adianta eu só pensar nessa questão da função de fuga, né? Eu dou previsibilidade, você vai trabalhar um curto período de tempo, ou por uma ou duas tarefas curtas, e você já pode ir para a sua pausa, por exemplo, né?
Então, quando a gente tem mais claro isso, a gente consegue determinar como prevenir, né? Uma outra coisa que é muito importante, que a gente usa muito e também acaba sendo dependente dessa observação e dessa conversa detalhada com as pessoas que conhecem a criança, é um plano de sinalização, né? Então, o que é isso? Nunca uma crise acontece do nada, tá? Vou dar um exemplo para vocês de uma criança que eu atendo já há algum tempo. Essa criança começou os atendimentos, ele tá num grupo de uma escola especial aqui na Holanda, e aí uma das queixas era justamente a questão de meltdowns e de autolesão, né, durante essas crises. O que acontecia era que essas crises elas iam se sobrepondo, né? Então às vezes acontecia 2 a 3 vezes em um dia. Era raro um dia sem crise. Então, o que a gente fez? Coletou a gente já tinha, né, os dados, não é que a gente ficou esperando a criança ter crise, né, pra coletar, mas a escola já tinha os dados, a gente já tinha esse contato com os pais e durante as situações nesse grupo, né, eu como supervisora fui mais vezes para tentar ajudar nessa sinalização e a aplicadora também, junto com as professoras do grupo, ajudaram a gente a fazer esse plano. O que a gente foi vendo? Existem eventos antecedentes, né, setting events, que são eventos que a gente não tem muitas vezes acesso. Esses eventos podem ter acontecido horas, dias, às vezes semanas antes, né? Então, o que a gente foi pesquisando ali? Essa criança geralmente não tinha tomado, por exemplo, café, ou não comeu bem na noite anterior, ou não dormiu bem. E aí, quando chegava no grupo, misturado com toda aquela estimulação, barulho de outras crianças, pessoas falando, né? Tudo isso acabava se sobrepondo aos eventos que já tinham acontecido, né? 1, 2 dias antes. Além do que, ela estava num ambiente em que é exigido dela ela fazer alguma tarefa, alguma atividade. Então, além de tudo isso, vem uma demanda, né? E por conta de ser um grupo, existe uma estrutura e existe pouca chance de escolha, né, em fazer ou não, em cumprir ou não uma tarefa. Então pensa em tudo isso, né? Olha os ingredientes aí dessa crise, né? E aí o que acontecia? Quando eu perguntava para o grupo, me conta como que isso aconteceu, de onde vocês acham que surgiu, quais são os sinais, o que você percebe antes dele escalar? Não sei, aconteceu do nada, quando eu vi já tinha escalado muito rápido, né? E realmente existem crises que você vai vendo gradativamente esse comportamento se tornar mais intenso, né? Ou existem escaladas que são muito curtas, mas sempre existe o que a gente chama de precursor. Sempre existe um sinalzinho ali antes de que esse comportamento, essa escalada, né, esse pico de crise aconteça. Mas é muito difícil a gente, quando a gente não está consciente disso, de fazer um plano de sinalização e um plano de intervenção para prevenir. Por quê? Se eu não estou atenta a esses sinais, se eu não perguntei, por exemplo, dormiu, comeu, né, o que aconteceu? Eu também não vou saber aí quais são outros fatores que eu posso usar quando eu for intervir. Num dos dias de crise, a aplicadora me ligou e eu fui de imediato para essa escola e no caminho eu passei e comprei um croissant e um suco, que eu sei que ele gosta. No momento que ele está escalando, o que acontece? Ele não vai aceitar, né, aquela comida. Quanto mais você fica ali oferecendo, quanto mais você fica ali tentando gerenciar aquilo, muitas vezes você está criando gatilhos. Mas, como eu conheço a criança, eu sei como que é a curva, né, de pico e como que ele reage quando ele já está se acalmando da crise e em que momento que eu vou oferecer isso, né?
Então, quando eu levei, eu deixei o suco lá disponível, o croissant, e a gente tem uma série de estratégias para ajudar ele lá, para prevenir ou para a gente tornar essa crise mais curta. Então, por exemplo, a gente tem uma cabaninha, né, uma tendinha assim, que fica um pouco mais escura, com um cobertor que tem um peso, né, ele gosta muito de colocar esse cobertor na perna, e ele tem acesso também à chupeta, quando existem sinais de que a crise pode chegar. Então, quando eu tenho esse plano de sinalização, então vamos supor, eu já sei que ele não comeu bem, que ele não dormiu bem. Então, isso requer que eu fique mais atenta. Eu já vi que ele fez uma carinha, um barulho ali na hora que a professora deu uma tarefa, que já tá me mostrando que ele não quer fazer aquela tarefa, né? Então, qual que é meu papel aqui? Nesse plano de sinalização, as pessoas que estão envolvidas com a criança precisam saber assim, olha, quando ele não comeu bem, não dormiu bem, geralmente é interessante, ao invés de começar com tarefa, começar com oferecer opções de fruta, de suco, de pão, o que a criança está acostumada a comer, né? Além disso, geralmente quando a criança não come, não dorme bem, ela vai estar muito mais sensível a outros estímulos do ambiente, como por exemplo o barulho, né? E a demanda. Então, quando existe essa reação diante de demanda, você já tem que sinalizar se é um momento para reduzir, se é um momento para dar escolha, se é um momento até para ensinar a criança a dizer não e deixar realmente ela fugir da situação, né? Para evitar que isso chegue a um pico. Ah, Lígia, legal, então você tem um plano de sinalização e você vai ter que ficar o tempo todo monitorando essa criança e mudando o ambiente, adaptando o ambiente para que uma crise não aconteça, né? Mas existe alguma forma de ensinar essa criança a tolerar alguns outros estímulos? Existe alguma forma de ensinar um repertório que a própria criança, consiga prevenir essa crise ou consiga reagir de outra forma que não precise chegar num pico? Existe sim. Agora, o que acontece é que quando a gente coloca toda a responsabilidade de prevenção e de conter impulsos e de gerenciar essas emoções na criança, a gente precisa aí ter feito muito exercício de autorregulação, né? O que seria isso? E desenvolvendo habilidades básicas para que a criança consiga gerenciar essas emoções que são tidas como negativas, né? E gerenciar esses impulsos, essas reações. Então, ela precisa estar consciente de como ela se sente, quais são as reações corporais, ela precisa ter um objetivo claro. Então, a gente está falando aí, quando a gente fala de autorregulação, de um programa um pouco mais extenso, tá? Quando a gente fala de coisas a curto prazo, eu preciso que essa crise pare o mais rápido possível. Eu gosto muito de um termo que o Greg Hanley usa, que ele fala ligar e desligar o comportamento, né? E aí alguém perguntou para ele, o que você acharia mais importante se você fosse contratar um aplicador, uma aplicadora para o seu filho, para sua criança? Ele disse, para mim o mais importante seria, essa pessoa consegue se conectar com a minha criança, né? De forma respeitosa, respeitando o assentimento ou não da criança. E essa pessoa consegue desligar um comportamento que possa ser perigoso ou que possa interferir de uma forma muito pesada no dia da criança, né? Como uma crise. Por quê? Às vezes você continuar ali persistindo em não ceder, tá? Porque a gente já tem aquela interpretação que eu falei no começo de é manipulação, etc. Quando a gente fica preso nisso, as chances disso escalar e de você não ter um plano melhor, nem de adaptação, nem de como treinar a tolerância passo a passo, acaba deixando muita chance de insucesso para a criança, tá? Então é importante a gente escolher naquele momento, eu vou desligar esse comportamento.
Quando eu tiver claro, né, conversei com todo mundo, tenho dados, observei a criança e eu tenho esse plano de sinalização que eu posso aplicar em termos de se a criança, por exemplo, eu tenho uma criança que ele faz um barulho muito específico bem antes dele escalar. Então ele faz um barulho que é assim. Ui! Quando ele faz esse ui, já tá todo mundo sabendo que, ok, eu tenho aqui máximo 5 segundos, né, pra ajudar ele. Nesses 5 segundos, a gente foi vendo o que funciona, né, porque muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue desligar o comportamento naquela hora. E para desligar esse comportamento, a gente precisa saber qual a função, a gente precisa saber o que seria, vamos supor, se eu der acesso a uma atividade, se eu parar uma atividade, se eu mudar ele de ambiente, ou se eu fizer uma combinação desses fatores. Isso vai ajudar a acalmar a criança, a desligar o comportamento. Então é isso que a gente precisa ficar atento. Como a gente já conhece a criança, então a gente tinha, quando vem o I, uma das coisas que mais ajuda é, por exemplo, tirar ele daquele ambiente, levar ele para um outro ambiente, e ele gosta muito de atividades eles chamam aqui de percurso. O que seria isso? Seria, por exemplo, levar garrafinhas com peso, né, com areia, de uma caixinha para outra, puxar uma corda com um objeto pesado. Então, o que vai acontecendo ali? Ao mesmo tempo que você previne, porque você está tirando ali de onde estava o gatilho, né? Você tirou daquele ambiente onde estava o gatilho, você está inserindo atividades que ajudam também nesse equilíbrio sensorial. Então, muitas vezes, oferecer atividades sensoriais intercalando com outras demandas ajuda também a criança a manter essa regulação e não escalar durante um período em que ela precise, por exemplo, aprender alguma coisa ou fazer uma tarefa. E aí, voltando na questão da tolerância, a gente pode ensinar, sim, a criança a desenvolver uma resposta de tolerância, desde que essa resposta de tolerância não tenha a ver com tornar a criança mais próxima do funcionamento de uma criança neurotípica. Ok, o que eu estou querendo dizer com isso? Uma coisa que é clássica, sobrecarga de sons, por exemplo, tá? Eu não consigo ter esse controle de deixar a criança se acostumar com o barulho, tá? Ah, Lígia, mas às vezes funciona. Sim, às vezes funciona e às vezes não. Por quê? Porque como a gente falou, né? Tem essa coisa dos eventos antecedentes, tem outras coisas que estão aí horas, dias anterior a isso, se sobrepondo. Então, por exemplo, se você estiver mais cansado, muito provavelmente um estímulo auditivo vai te irritar mais facilmente, ou te irritar até mais, ou te levar a atitudes mais intensas, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, querer diminuir a sensibilidade auditiva da criança a estímulos que possam funcionar como gatilho, por exemplo, a gente está querendo que o funcionamento dessa criança seja próximo de uma criança que não tem o mesmo quadro, tá? Então isso seria uma coisa que a gente não poderia fazer, não é ético, não é eficaz, não é eficiente. O que a gente pode desenvolver vamos supor que a criança tenha interesse em aprender a ler, né? E aí eu vou usar mais um exemplo de uma criança minha aqui. A gente está ensinando ele a ler, e ele lê com o sistema de comunicação dele ou com sinais, né? O que for mais rápido, porque às vezes ele consegue fazer os sinais e às vezes não. E ele gosta muito dessa atividade de leitura. Como que eu sei que ele gosta? Ele ri, ele fica engajado mais tempo do que nas outras atividades, ele mesmo pede para ler, ele aponta para as palavras que ele quer ler, ou para as fotos, né, que a gente faz foto e uma frasezinha com as palavras que ele já sabe. Então, como eu sei que existe um interesse dele, uma motivação em ler,
mas existe também essa necessidade de muito movimento, muitas pausas, tá? Ele consegue ficar no máximo 2,5 minutos ali parado fazendo a atividade. Depois disso, eu preciso ser criativa e inventar outras formas até que ele possa se movimentar o suficiente e voltar. Então, quando eu vejo que ele gostaria de continuar lendo, mas ele vai, por exemplo, fugir daquela situação de ficar sentado, o que eu posso fazer? Vamos fazer só mais essa, né? E aí, quando ele fala, por exemplo, quando ele assinala, faz com a cabeça que sim, eu falo, tá bom, não precisa. Aí, de uma próxima vez, vamos supor que eu fale, não, vamos fazer só mais esse aqui. E aí, ele faz realmente só aquele exercício. E aí, você vai aumentando, por exemplo, vamos fazer só mais esses dois? O que acontece? Você está fazendo um convite aí para a tolerância, né? Então, ele pode também dizer não, né? Então, a partir do momento que a criança retira o assentimento, então a gente vai fazer outra coisa e depois a gente volta a praticar aquilo, né? E, ao mesmo tempo, você vai mostrando para ele que ele consegue mais uma ou duas tarefas naquele momento. Então, você está desenvolvendo aí uma tolerância nesse sentido. Às vezes, mostrar para a criança, por exemplo, que daqui a pouco você vai sair desse ambiente, né? Como que você pode fazer isso de uma forma que seja previsível para ela. Tudo isso ajuda nas respostas de tolerância, mas somente ensinar a criança a tolerar eventos, ambientes, estímulos aversivos presentes não vai funcionar para prevenir crises. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente fala de meltdowns? A gente precisa casar essas formas de prevenção, tá? Então, uma seria a questão de manipular eventos antecedentes, que seria o quê? Às vezes um ambiente com menos barulho ou com uma luz menos brilhante, deixar a criança se movimentar, deixar a criança ter acesso aos reforçadores, sem que ela tenha que toda vez ficar ali, né, performando para ganhar alguma coisa. Então, todos esses tipos de intervenções antes de você expor a criança a uma situação na qual a crise é provável, pode diminuir a chance da crise, né? Além do que, você desenvolver aí um repertório de tolerância pode também ajudar a negociar com a criança naquele momento e você vai ter ali uma lacuna maior entre os primeiros sinais e uma escalada muito brusca, né? Então, e realmente ter essa observação e esse plano de sinalização para quando acontece isso, como que a criança reage, o que eu preciso fazer. O mais importante lembre-se sempre, desligar esse comportamento, principalmente quando a gente está falando de segurança até física, né? Então, quando a gente faz um plano de sinalização, a gente tem que descrever muito bem esse pico e mostrar o seguinte, como você mantém a criança segura. Por quê? Nesse pico é o momento que você não vai negociar, não vai oferecer alternativas, né? Porque tudo isso, na verdade, pode acabar sendo um gatilho para que aquilo se intensifique ainda mais, tá? Então, vamos pensar numa curva assim, e quando ela tá ascendente, a gente precisa o mais rápido possível intervir antes que ela chegue no pico. Não deu para fazer isso, a gente precisa manter a criança segura e esperar que que essa curva desça, que esse comportamento diminua de intensidade ou que esse comportamento cesse, tá? Porque senão a gente não vai conseguir manejar isso. Ok, Lígia, então significa que a gente sempre vai ter chances de crise? Gente, nós mesmos, adultos, que podemos nos automonitorar, que podemos estabelecer objetivos em determinadas situações, muitas vezes a gente também tem, né, as nossas birras, as nossas crises. Bater uma porta, jogar uma garrafa mais forte ali na pia, uma louça, tô chutando aí, né? Pisar duro, enfim.
Então, quando a gente pensa em tentar banir, né, fazer com que as crises desapareçam totalmente, eu acho que isso acaba sendo irreal. O que é importante é que a gente tente zerar crises que ofereçam risco muito alto ou risco físico mesmo, né? Então vamos supor essa criança que eu falei que eu fui de emergência atender. Eu sei que quando ele tem esse pico, o que acontece? Ele tem comportamentos autolesivos muito intensos e muitas vezes ele pode chegar a agredir outra criança, né? Não é com uma intenção, com o intuito de infligir dor ao outro, mas é uma reação naquele momento. Então, sim, esse tipo de escalada a gente gostaria de zerar. No caso desse plano de intervenção que nós fizemos e como a gente acabou fazendo a sinalização e as intervenções, a gente foi de 2, 3 crises por dia, né, durante meses seguidos, antes da gente atender ele, para uma crise a cada 2 meses, né, e muitas vezes que não chegava a escalar a comportamentos autolesivos. Então, até o pico, na verdade, diminuiu, né. Então, a intenção é essa. Agora, o que acontece em relação às crises quando a gente pensa na nossa vida, né, no dia a dia? Acho que uma das coisas mais difíceis para a família atípica é a gente encarar as expectativas assim bem de frente mesmo, né? Porque algumas coisas a gente vai ter que entender que a gente pode adaptar. Então vamos supor, um ambiente com muito barulho, a gente pode usar um fone, né? Ou a gente pode, se a criança, por exemplo, prefere não ter muita interação, que ela fique com um tablet, não tenha que ficar falando com as outras pessoas, não obrigar, etc. Mas existem, assim, em situações que podem ser extremas para a criança, né? Ah, Lígia, então eu não vou poder nunca, por exemplo, ir com meu filho no shopping? Não é isso. Vamos ver, né? Eu expliquei para vocês as coisas que podem estar envolvidas e se sobrepondo aí a uma crise. Então a gente pode ir vendo o que a criança, o que pode ser um gatilho, né? E pode ir vendo como a criança reage com adaptações. O que não dá é pra gente inventar, agora eu vou lá e ele vai ficar. Isso aí não vai ser bom, nem emocionalmente, nem fisicamente, nem para a família, nem para a criança, tá? Além do que, você não vai estar ensinando outras formas de reagir ou dando previsibilidade para a criança para que não haja uma crise, né? Então, quando a gente pensa em eu gostaria que minha criança pudesse ir comigo fazer tal coisa e a crise é uma barreira, é muito importante que a gente olhe para a base, o que a criança já consegue, né? O que eu preciso ensinar em passos pequenos. Se eu estiver nesse ambiente, eu consigo impedir que isso escale? Ou eu consigo desligar esse comportamento de forma segura, né, para minha criança? Porque se a resposta para essas perguntas for não, aí não vale a pena arriscar. Vale a pena vocês pensarem num plano passo a passo, às vezes até junto com os profissionais, ou se você tem profissionais que atendem sua criança, para fazer com que a exposição, tanto sua quanto da criança, seja mais tranquila e, logicamente, que seja eficaz. Uma outra coisa que eu acho que é importante é que a gente também é parte desse ambiente, né, para a criança. E aí a gente fala muito de autorregulação para as crianças, a gente fala muito de integração sensorial e, como eu falei, né, adaptar o ambiente, etc. E a gente esquece da questão da autorregulação nossa, né, como pais mesmo. E a gente esquece que nós também estamos expostos aos eventos antecedentes, aos setting events. Então vamos supor, você como mãe atípica, que eu passo por isso frequentemente, mas como
outras mães também passam, a questão do sono, né? Então, a criança não dorme, você também não dorme, né? Então, você tá ali há muitos dias sem dormir. Você já tá com uma certa hipersensibilidade também a determinados estímulos. E aí, a sua criança vai acabar podendo, na verdade vai acontecer isso, você influencia o comportamento dela e ela influencia o seu comportamento. E aí no momento que a gente se desregula, né, no momento que a gente não consegue mais gerenciar essas emoções ou os nossos impulsos, a probabilidade que a gente acabe influenciando o comportamento da criança de forma negativa, né, ou de forma até a punir, por exemplo, né, que são coisas que não são eficazes naquele momento, aumentam. E aí a gente entra numa bola de neve de escalar o comportamento e querer punir e achar que isso vai funcionar e não vai, né? Então, quando a gente pensa, eu falei muito das questões de intervenções antecedentes, mas a gente precisa pensar também nas consequências. Muita gente acha que, por exemplo, ignorar a criança ou punir a criança no momento de crise, que aquilo vai ajudar, né? Mesmo que ajude momentaneamente, no sentido de que você deu uma pausa num grito por 2 segundos, isso não vai ser eficiente a longo prazo, né? E isso, na verdade, vai acabar gerando uma expectativa que pode ser complicada para os próximos passos. Qual que é a expectativa? Quando nós, como pais, não estamos mais em estado de gerenciar as nossas emoções e os nossos impulsos, e a gente usa de uma medida desesperada, não sei, um grito, retirar alguma coisa da criança, não sei. E aí a criança para por um curto período de tempo, existe essa ilusão de que funcionou, né? Mas na verdade não funcionou, porque de uma próxima vez isso vai continuar aumentando. Além do que, muitas vezes, quando a criança está num pico, isso não diminui com punição, né? Na verdade, pode se intensificar. Então, existem também muitos estudos mostrando que controle aversivo, né, que punição, na verdade, tende a piorar as crises. Então, numa próxima que esse comportamento se intensifique, que essa crise escale mais rapidamente. Então, quando a gente pensar, ok, tô perdendo aqui a cabeça, já não estou mais responsável pelas minhas emoções e pelos meus impulsos. Como que eu posso garantir a segurança, né, física da minha criança? Como que eu posso me retirar, né, e voltar a me autorregular para que eu não crie uma situação que vá piorar isso no futuro, tá? Uma outra coisa que as pessoas tendem a... Não sei se é aí no Brasil, mas eu ouço quase diariamente aqui, quando eu vou em escolas, uma coisa que se chama extinção. Extinção aqui, tá? Quando eu falo aqui na Holanda, no trabalho, eu ouço muitas pessoas falando ignora a criança. Gente, é complicado isso, né? Porque assim, o que seria extinção? Seria você deixar a coisa ir acontecendo, se ainda for seguro, né, fisicamente para a criança, para você e para as outras crianças, até que aquilo pare por si só, tá? O problema é que geralmente você ignorando aquilo, não vai acontecer isso. Existe o que a gente chama de burst, então esse comportamento primeiro vai aumentar, vai se intensificar, às vezes vai ser muito pior do que você já está acostumado, até que ele diminua. Além do que, isso não desenvolve formas de prevenir de uma próxima vez, não desenvolve a possibilidade da criança negociar ali, por exemplo, escolher alguma coisa ou dizer não, etc. Então, geralmente, não é indicado você usar nem punição, nem extinção em momentos de crise, até porque muitas vezes, como a gente estava falando da autorregulação, não é que você em posse, ou a criança em posse de todo o controle e gerenciamento das suas ações e das suas emoções, decide deliberadamente que você vai
se bater, que você vai bater no colega, que você vai jogar uma cadeira. Então, quando a pessoa está em crise, esses comportamentos já não estão mais sob controle, né? Esse controle de impulso já não está mais nas mãos da criança, tá? Então, você ficar ali tentando punir, tentando ignorar aquilo, pode trazer outros efeitos colaterais emocionais e pode, muitas vezes, piorar outras situações no futuro, tá? Quando a gente pensa, então, em punição e extinção, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente julga birras, quando a gente julga crises como situações em que a criança está manipulando o ambiente ou te manipulando, a tendência é a gente entrar nesse embate de poder, nessa luta por poder, né? E aí a tendência de se usar extinção e punição, quando a gente interpreta dessa forma, ao invés de entender que existem fatores aí se acumulando e existem diferentes funções para isso, então a gente acaba tendo muito mais chance de uma intervenção que não vai ter sucesso, tá? Eu falei para vocês que eu ia falar rapidamente sobre shutdown. O shutdown seria, ao invés de externalizar, seria diante de situações de estresse, diante de situações de ansiedade, que a pessoa acaba, ou a criança ou o adulto acaba se isolando, procurando um ambiente mais calmo, evitando sobrecarga sensorial, muitas vezes evitando falar, né? Uma das coisas que acontece, às vezes a gente vê até adultos, né, falando sobre isso, que eles não conseguem falar, chega a um certo ponto que não saem as palavras, né? Muitas vezes esse shutdown passa despercebido, né? Mas não quer dizer que ele seja menos importante. Por quê? Porque a maneira de criar estratégias, a maneira de conseguir ter acesso a atividades que a pessoa gosta, que a criança gosta, sem ter que chegar a esse ponto de exaustão, né, é muito importante. Então, por exemplo, uma questão do shutdown é a tal da bateria social, né? Então, quando tem um evento social, um aniversário, uma coisa que exige muita demanda no sentido de tolerar estímulos auditivos, visuais, etc., isso também acaba aumentando as chances de shutdown. Ou, por exemplo, situações de muita demanda, né, que requer muita função executiva, como, por exemplo, situações de planejamento, e aí a pessoa acaba experienciando essa exaustão, né. E aí eu não me lembro onde, mas eu vi um vídeo de um adolescente explicando com as palavras dele o que seria o shutdown, um adolescente autista. E aí ele disse: para mim um shutdown é um colapso quando eu vejo que eu não tenho como sair daquela situação, né? E que isso se estende. Então não quer dizer que isso aconteça durante a exposição aos estímulos que foram gatilho, né? Mas pode continuar acontecendo. Por que é importante a gente ver isso? Muitas pessoas vão começar a evitar determinadas situações por conta dessa sobrecarga. Então é importante que a gente também possa, junto com as crianças, criar estratégias que não limite tanto o mundo delas e o da própria família, tá? Eu anotei mais algumas coisas aqui pra vocês, deixa eu ver se eu passei por tudo. Certo. Gente, só pra fechar aqui, essa questão de autorregulação, ela é muitas vezes mais importante para nós como pais, né, do que para a criança em si. E aí eu disse pais e ao mesmo tempo fiquei pensando até para os próprios professores, né, assim, acaba sendo importante porque se a gente não tá atento, se auto-observando, sob controle de que eu tô reagindo, a chance da gente criar mais problemas é muito maior. Uma situação que me deixou aqui muito abalada mesmo foi uma situação que eu passei uma vez que a criança já chegou na escola muito inquieta. E aí começaram a exigir dela tarefas
que eram muito difíceis para ela e que não eram nem de preferência dela e nem, na verdade, relevantes para a vida dela, tá? Então, o que foi acontecendo? A criança foi cooperando. E aí chegou um determinado momento que ele precisava pôr o sapato sozinho. E ao invés do professor ajudar naquele momento, que era só para tirar, ele consegue pôr, mas tem que tirar a língua, assim, né, do sapato. Aquilo já foi um gatilho. Como os professores, né, a professora e o auxiliar já estavam a manhã toda tentando tirar essa performance da criança, eles também já estavam cansados. Outras crianças exigindo a atenção deles, outras crianças protestando também, barulho e mais outras coisas que a gente nem sabe, né? Relatório para entregar, e-mail para responder, não sei. O que acontece? Quando o professor olhou para a situação, o que ele disse? Ah, mas você não precisa ficar assim só por causa do sapato, né? Então aí quando a gente esquece da nossa autoobservação, peraí, eu tô irritado, por quê? Né? Ao invés de olhar para qual é o repertório da criança, eu expus ela a situações de sucesso hoje, quais eram os setting events? Ele dormiu ontem, ele comeu bem, aconteceu alguma coisa no transporte até a escola, enfim. Então quando a gente entra nessa parte que a gente esquece de se auto-observar, que a gente está perdendo a própria autorregulação, a gente esquece de observar os fatores que levam a uma crise também. Então, minha dica seria, primeiro de tudo, vamos prestar atenção na nossa própria autorregulação. Segundo, o que a gente puder casar de estratégias para adaptar o ambiente e, ao mesmo tempo, ensinar um repertório de tolerância para a criança que não vá além dos limites dela e que não vise, né, retirar essa questão da neurodivergência, é muito mais válido fazer essa combinação, né? E pensar em termos de estratégia. Quais são os sinais e o que pode ser feito para evitar escalar? Quando a gente pensar, vai escalar, lembre-se, é mais importante que esse comportamento seja desligado do que a gente ficar ali na batalha, porque eu tô no poder e eu disse que essa crise tem que diminuir agora, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, algum comentário, gosto muito de falar sobre isso, vou adorar responder. Para quem quiser, pode mandar mensagem no direct também. Obrigada por vocês estarem comigo aqui de novo. Semana que vem, dia 24, às 8 horas da noite aí no Brasil, vejo vocês para o nosso primeiro webinário. Vou falar um pouco mais sobre todos esses aspectos aí da autonomia e independência das crianças atípicas. Até lá, gente. Obrigada!